Alô, bom dia, estamos de volta nesta segunda-feira, 27 de maio de 2024, sejam todos bem-vindos. Hoje os Estados Unidos comemoram o Memorial Day, um dia em homenagem aos militares que tombaram em combate. Não é todo o país que comemora nessa data, alguns estados do norte comemoram em outra data, mas hoje para muitos americanos sim é um dia para lembrar dos heróis militares que tombaram em combate. Então vai aqui o meu abraço a todos os meus queridos amigos que me acompanham aí nos Estados Unidos e que têm parentes militares a serem homenageados e lembrados no dia de hoje, Memorial Day. Bem, meus queridos amigos, não existe hoje um conservador no Ocidente que não esteja com medo. Com medo porque, ao que tudo indica, foi declarada uma guerra a todos os conservadores. E quando falamos de conservadorismo, o que nos vem imediatamente à mente é aquilo que se conserva nas tradições da nossa cultura e da nossa religião. Normalmente cristã ou então judaica, ou as duas, nesse caso. Mais especificamente para nós que somos cristãos, conservamos o que falou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conservadorismo, em linhas bem gerais, deve ser sempre, sim, associado com o cristianismo, ou com os valores judaico-cristãos. E, ao que tudo indica, há uma guerra declarada, então, exatamente contra esses valores. Daí porque nenhum conservador consciente está hoje tranquilo. Estamos praticamente todos com medo ou até com muito medo. Isso se explica na medida em que figuras de proa das políticas nacionais têm ameaçado, sim, os conservadores. Vimos mais recentemente, na Eslováquia, um primeiro-ministro ser alvejado, em plena luz do dia, por um inimigo político que não queria que a Eslováquia deixasse de ajudar a Ucrânia, porque virara um mantra em sua cabeça. É preciso ajudar a Ucrânia, é preciso tirar o dinheiro do contribuinte da Eslováquia e despejar tudo nas mãos de Zelensky, como uma lavagem cerebral. E aí, como o primeiro-ministro da Eslováquia não queria mandar dinheiro para a Ucrânia, ele foi alvejado. E estamos vendo também outras perseguições, com palavras muito duras em relação a tudo o que parece ou representa o conservadorismo. Ontem, Emmanuel Macron, o menino lá da França, esteve em Berlim e da Alemanha ele disse que a Europa pode morrer. Um leitor desatento poderia entender que Macron estava se referindo ao fato da Europa ter sido praticamente invadida, desde que sua política de portas abertas há longos 16 anos foram implementadas. Mas não, Macron não estava se referindo a isso. Alguém desatento poderia dizer: os valores europeus precisam ser resgatados, segundo Macron. Não, Macron também não se referia a esses valores, antes, muito pelo contrário. Macron está enxergando um perigo de destruição à Europa justamente dos países que se mantêm mais nacionalistas e menos globalistas. Esse é o perigo. Tanto é que Macron chegou a dizer em 25 de abril, no mês passado, que sim, a Europa não era imortal. E deu graças, porque afinal a Europa, hoje que é globalista, conseguiu ajudar a Ucrânia, porque se estivesse nas mãos dos nacionalistas, certamente desprezaria a Ucrânia e até apoiaria a Rússia. Então, na verdade, o que Macron disse ontem, numa repetição do que ele havia dito no 25 de abril, que a Europa está morrendo, é um alerta para todos os globalistas manterem-se muito mais firmes em relação ao poder, para não deixar que os nacionalistas atrapalhem a brincadeira. É exatamente isso. Macron está defendendo não a velha Europa, e não está vendo um risco de morte na velha Europa, porque esta, segundo ele, já morreu há muito tempo. Macron está vendo um risco para a nova e globalista Europa.
Daí ele pede que os europeus fiquem atentos e repilam com muita força tudo o que representa o nacionalismo ou as culturas regionais. É preciso recolocar tudo nos trilhos. Daí porque um europeu também um pouco mais atento sentirá mais medo do que o normal depois das palavras de Macron. Abre aspas para Macron: penso que estamos vivendo um momento existencial na nossa Europa, porque acredito realmente que a nossa Europa pode morrer. Pois é. Bem, outro motivo de preocupação e medo por parte dos conservadores. Vejam só que interessante. No dia 12 de abril, o site Poder 360 aqui no Brasil trazia a seguinte matéria. Dizia o seguinte: o público interessado na indústria de mídia dos Estados Unidos segue tendo uma discussão intensa como deve ser a orientação do jornalismo profissional no país. Em dezembro de 2023, houve uma grande controvérsia com um ex-editor de opinião do jornal The New York Times, afirmando que o veículo tinha se tornado iliberal ao se fechar para diferentes pontos de vista, não alinhados ao que costuma chamar imprecisamente de pauta progressista. Agora, em 9 de abril de 2024, um veterano jornalista da prestigiosa emissora NPR relata fatos semelhantes. O artigo, intitulado "Eu estou na NPR há 25 anos, eis como nós perdemos a confiança da América", é de Uri Berliner, profissional premiado e muito respeitado no setor. Ele fez um extenso relatório sobre como a emissora de rádio adotou uma política de pautas identitárias e do universo woke, depois que o republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais de 2016. O jornalista declarou ter sempre votado contra Trump e disse que a mudança da política editorial causou uma perda de confiança do público. E aí, então, ele dá números a respeito. A matéria do Poder 360 era longa, mas isso já nos dá aqui uma visão do que está acontecendo na NPR, a gigante NPR, que funciona com dinheiro público. Ela tem pautado sempre as questões mais caras ao Fórum Econômico Mundial, como todo mundo sabe, e exercido a censura dentro da própria emissora a jornalistas que não seguem a cartilha progressista propriamente. Mas, meus amigos, o buraco é muito mais embaixo, era muito mais embaixo do que o artigo do Poder 360 fazia crer. Hoje, exatamente hoje, o The People's Voice trouxe a seguinte matéria. Presta atenção, você que está acordado. Diz a matéria do People's: o Fórum Econômico Mundial tem trabalhado com a CIA, para se infiltrar em qualquer e toda ou quase todas as redações americanas, de acordo com uma nova investigação perturbadora. De acordo com um novo relatório, 87 repórteres da NPR são agentes do Estado Profundo que trabalham em nome de organizações globalistas como o Fórum Econômico Mundial. A nova CEO da NPR, preste atenção, Catherine Mayer, também é uma ex-oficial da CIA. Detalhe, ela é feminista e uma ex-oficial da CIA. Ela é agora a chefona da NPR. Além de agente da CIA, Mayer também esteve envolvida com o Instituto Democrático Nacional, o Banco Mundial, a Unicef, o Conselho de Relações Exteriores, o CFR, não precisaria dizer mais nada, mas também o Centro de Tecnologia e Democracia, a Biblioteca Pública Digital da América e a Wikipédia, onde você tem sempre uma informação de viés ideológico a respeito de tudo. Pois é, esta jovem senhora, ex-agente da CIA,
esteve envolvida em tudo o que diz respeito aos interesses globalistas. E o detalhe, ela é jovem. Pois é, essa é outra característica da escolinha de Klaus Schwab, que conseguiu emplacar os seus aluninhos muito rápido em todos os postos importantes do poder. Daí porque eu comecei esse vídeo dizendo: os conservadores estão com medo, porque é o que tudo indica, parece, meus queridos amigos, está tudo dominado, tudo dominado. Bem, o Natural News comentou a esse respeito. Ele diz: o currículo de Maher é um exemplo perfeito do tipo de coisas que você não deseja na mídia pública e na radiofônica. No entanto, Maher é agora a chefona de um dos maiores meios de comunicação social financiado pelos contribuintes americanos. Esse tipo de influência nos meios de comunicação social, claro, não é novidade, mas o currículo de Maher é tão flagrantemente globalista em todos os sentidos que é de admirar que mais pessoas não estejam nas ruas protestando contra o uso indevido do dinheiro dos seus impostos. Esse mistério também acontece por aqui. Nós pensamos: nossa, os brasileiros estão acordando. Vocês já viram quanta gente está frequentando os meios chapa branca de comunicação? Ou esses canais, por exemplo, do YouTube, que não trazem nenhuma informação além de propaganda chapa branca? Vocês já perceberam? Pois é, tem gente que diz: a Globo está caindo, mas são milhões de pessoas todos os dias de olho na Globo. O mesmo fenômeno, então, está sendo constatado lá nos Estados Unidos, que desde que o professor Olavo foi para lá, no final do século passado, não acontecia. Olavo até ufanava-se de estar numa terra onde não havia o monopólio da informação, mas parece que isso já não te pertence mais. Como dizia aquele bordão, né? Bem, segue o Natural News. O que mais precisamos na NPR é de jornalistas independentes, já que ela é financiada com dinheiro público, que digam a verdade e que não estejam em dívida com o que Nixon chamou de a grande mamãe. Tucker Carlson também está ciente desse problema, tendo afirmado numa entrevista recente com Aaron Rodgers que agentes de inteligência como Maher estão ligados a todo o establishment de Washington, D.C., incluindo os meios de comunicação social, claro, evidente, novidade nenhuma. Como salientou Carlson, todos os congressistas e senadores estão aterrorizados com o estado de segurança, mesmo e especialmente aqueles do Comitê de Inteligência que supostamente os controlam. Em outras palavras, diz o Natural News, que os Estados Unidos estão numa crise profunda, mas pergunta: será tarde demais para fazer alguma coisa a respeito? Serão as feministas do Estado Profundo sedentas de poder como Maher, os nossos novos ditadores benevolentes, ou ainda há tempo para limpar a casa e restaurar tudo o que foi perdido? É claro que essa pergunta não encontra resposta nesse momento. Para muitos, um pouco mais pessimistas, já não há mais o que fazer. Outros ainda acreditam na possibilidade de que a vitória de Donald Trump consiga, de certa forma, ir furando este muro ou esta bolha. E outros até mesmo acham que ainda está para vir por aí um grande líder independente que possa resolver o problema, mas não a médio prazo, isso só a longo prazo. E outros, como eu, que pensam que só Jesus na causa. Mas a pergunta é válida. Afinal de contas, continuamos na existência e precisamos, na medida do possível, acreditar que sim, algo pode ser feito.
Muito bem, eu tenho mais coisas para falar, mas à tarde eu volto. Só que neste momento, como eu sei que tem muita gente dizendo aí, vem logo Nibiru, tem uma informação de ponta a esse respeito. Não sei se é em relação ao Nibiru, mas o New York Post trouxe hoje uma matéria dizendo que um cometa desses de órbita muito longa está para chegar aqui bem próximo da Terra no mês de outubro. Ele poderá ser visto a olho nu. E é um desses cometas de cauda longa. Matéria do New York Post de hoje. Um cometa recém-descoberto deverá passar pela Terra em outubro. E quando isso acontecer, poderá ser tão brilhante quanto Vênus no céu noturno, tornando-o visível a olho nu. O cometa denominado Sun-Tin-Shan só é visível por telescópio, isso no momento, enquanto viaja entre as órbitas de Marte e Júpiter, de acordo com a poderosa Forbes. Mas o potencial cometa, o chamado cometa do ano, está brilhando e tendo a sua cauda esticada, o que significa que, quando fizer a sua passagem outonal, o cometa de longo período, com uma órbita de 80 mil anos, bem, este cálculo aqui eu não me responsabilizo por ele, mas está aqui, tudo bem, é segundo a Forbes. Uma órbita de 80 mil anos poderá ser visto ou sobressair tanto quanto o vizinho terrestre Vênus no céu noturno. Bem, aqui a matéria diz também que é impossível saber exatamente quão luminescente será o alongamento da rocha, ou da cauda, não é? Que é composta de rocha, gelo e gás. Mas mesmo que possa ser difícil as pessoas o enxergarem no hemisfério no hemisfério norte, rastreando-o devido à sua posição baixa na linha do horizonte, a melhor chance será a sua maior aproximação do Sol, que acontecerá em 10 de outubro, de acordo com a Forbes. Então será mais fácil ver o cometa logo depois dessa data, quando cruzar o céu do sudoeste logo após o pôr do sol. Então isso aí, para quem diz vem logo Nibiru, vai saber, né, se não é o Nibiru. Carlos Heitor Ferrada dizia que quando ele passar, a sua cauda é que causará o apocalipse na Terra. Ele diz, não quero estar aqui, ele dizia, né? Não quero estar aqui naquele momento. E muita gente já está trabalhando com a questão da inversão dos polos magnéticos como a causa possível de tantas tragédias, o que é muito mais plausível do que o pessoal considera em termos de armas climáticas como HAARP, por exemplo, ou então uma ação destrutiva da natureza pela mão do homem. A inversão dos polos magnéticos parece que tem muito mais a ver. Bem, eu tenho novas informações, como disse, mas à tarde, somente à tarde. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, meus queridos amigos, tornem-se membros desse canal, porque a sua membresia é que nos ajuda a continuar aqui na plataforma por mais algum tempinho. Até depois, até à tarde, se Deus quiser.